Amém, meu amado? Você pode tomar o teu lugar em nome de Jesus. Você que está em casa também, se você puder pegar a sua Bíblia aí. Tem buscado aí maneiras de tentar ajudar não somente aqueles que estão aqui agora, mas também sabemos que é a realidade que nós vivemos. Existem pessoas nos acompanhando e precisamos estabelecer uma rotina. Então deixa eu falar um pouquinho com você que está em casa, estabelecer uma rotina para esse momento do culto. Se possível, que você já não esteja mais de pijama, se possível que você não esteja simplesmente deitado numa cama, mas separando o lugar, separando o momento para realmente ouvir do Senhor, colocar a sua Bíblia de lado, de repente tem um caderno de anotações para você fazer esse momento, já que você está perdendo muitas das coisas que acontecem aqui, a vibração das pessoas, poder olhar. Então tente eliminar tudo que é distração para você, para poder estar conectado não apenas comigo, mas com aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Amém, meu amado? Abra a tua Bíblia, se possível, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler um texto que está no capítulo 13, que Paulo está pregando o Evangelho puro e simples, numa cidade chamada Antioquia da Psídia. Havia uma outra Antioquia pela qual eles saíram, ele e Barnabé, e dentro da sua viagem missionária, eles estão lá em Antioquia da Psídia, eles entram em uma sinagoga, e eles começam Paulo especificamente, quando dão a palavra para ele, ele começa a explicar o Evangelho para ele, e é um bloco, um texto ali que vai desde o verso 13 até os 50 e poucos, que é a pregação de Paulo a respeito do Evangelho. Ele começa a contar a história desde o comecinho, e eu quero pegar um verso dessa palavra dele para compartilhar contigo. E antes de eu ler esse verso, eu queria te mostrar uma imagem. Põe para mim lá, por favor, Fagner. Está vendo aí? Não sei se você consegue enxergar, se você em casa vai poder enxergar ou não. Mas o que está ali na madeira, gente? Um prego ou um parafuso? Um prego ou um parafuso? Já tentou pregar um parafuso? Eu já tentei pregar um parafuso. Eu não sou aquilo que se chama, olha que marceneiro, olha que cara habilidoso. Então uma vez, logo quando nós casamos, a nossa cama lá quebrou um daqueles, como é que chama? Estrado, na época do estrado ainda, e quebrou o estrado, e eu na minha rica habilidade achei um parafuso e preguei esse parafuso no estrado. Você imagina quão bom ficou esse serviço, Você pode tentar fazer isso, às vezes você até consegue, dependendo da madeira, mas eu já recomendo para você, de experiência própria, não vai ficar muito bom. Põe a outra para mim. Não sei se você já tentou isso aqui também, pregar um prego com uma dessas chaves, como é que chama aí? Chave inglesa, olha que bom que tem gente habilidosa, Chave inglesa. Você já tentou pregar um prego com uma chave inglesa? O resultado vai ser mais ou menos esse aí. Em alguma hora ele vai entortar, não vai dar muito certo. E aí tem aqueles experts nas maracutaias, experts em dar um jeitinho, caiu meu fone, guarda para mim. Experts em dar um jeitinho nas coisas funcionarem, e fazem, de repente, algo como essa imagem aqui. Põe ali para mim, tá lá, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, a imagem está meio ruim, porque até o fotógrafo é ruim, O que ele tentou fazer? Existe um fio dentro do chuveiro chamado fio terra, que teoricamente é para você não levar choque. E alguém teve a brilhante ideia de colocar um potinho de terra e botar um fiozinho ali dentro. Eu não sei se ficou bom, mas enfim, talvez trouxe paz de espírito para aquela pessoa que colocou isso. Por que eu estou te mostrando essas imagens? Porque são coisas que você pode usar, são coisas boas, mas elas estão fora do seu contexto, elas estão fora do seu propósito. E quando você tenta fazer isso, às vezes até te traz uma certa paz de espírito, mas quando a corrente elétrica passar de verdade nesse chuveiro, por exemplo, ele vai parar para rever se realmente ele está usando certo aquilo que foi dado para ele. Olhe o texto comigo, por favor, capítulo 13 de Atos, verso 36. Depois que Paulo começa a explicar o Evangelho dentro do meio desse miolo, desse sermão, ele chega nessa passagem. Depois que ele citou alguns salmos, ele fala assim no verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Quero me reter nesse versículo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu. Essas imagens que eu te mostrei,
são para te lembrar que se você não souber o propósito pela qual aquela coisa ou as coisas foram criadas, eventualmente você vai acabar por distorcer o propósito. Se você não tiver um entendimento do porquê aquilo foi criado, qual é o sentido que aquilo foi criado, eventualmente você vai distorcer o sentido. E distorcendo o sentido pode ser que você não chegue ao lugar em que você gostaria de chegar. Isso funciona para uma chave inglesa, isso funciona para um prego e parafuso, isso funciona para um chuveiro naquele naipe, e isso funciona para o propósito que Deus tem para você na terra. A grande pergunta, talvez, das pessoas é: por que eu existo? Por que Deus me colocou na terra? Por que eu ainda não morri? Dentre tantas outras que nós procuramos responder todas as semanas, né? Mas essa é uma das chaves: por que eu existo? E é de fundamental importância que você entenda e descubra isso o mais cedo possível. Por quê? Porque se você não souber, querido, eventualmente você vai acabar distorcendo o propósito que Deus tem para você. Às vezes você vai achar que o teu propósito de vida é vir à igreja e orar a Deus e simplesmente permanecer nos caminhos do Senhor e basta. É como se você tivesse ligado aquele fio terra naquele potinho de terra, talvez traga paz de espírito para você, mas quando vier uma pandemia, quando vier uma situação difícil, quando vier uma morte na família, quando vier uma doença incurável, quando vier alguma coisa dentro deste mundo que você não entenda, esse tipo de fé, ou esse tipo de senso de propósito, ele não vai funcionar. Ele vai estar distorcido. Por que não vai funcionar? Porque vai levar você a questionar Deus, vai levar você a questionar a fidelidade de Deus, vai levar você a questionar até às vezes o chamado de Deus. Isso acontece quando nós perdemos o sentido real do nosso propósito. Eu tenho falado já há 2 semanas sobre esse assunto, não dei um nome de uma série, mas o assunto é basicamente o mesmo. Você vai ver na hora da ministração. O que Deus tem para nós como igreja, o que Deus tem para nós como povo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão frustradas hoje em dia. Por que eu estou passando por isso? Qual é a razão de viver? Por que o fulano vai e eu não vou? A vida parece que não tem sentido. Aí eu olho para esse texto e vejo assim: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Houve um pregador que já não está mais entre nós, chamado Myles Monroe. Ele dizia assim que a maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para você, amém? Só que você precisa descobrir, e eu quero te dizer que muitas vezes nós procuramos no lugar errado. É isso que eu quero olhar junto com essa declaração que é feita a respeito de Davi, olhar algumas situações até na vida dele, para saber, poxa, Deus escreveu isso, Deus inspirou essa frase a ser escrita, tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração. É de fundamental importância, que é uma coisa simples. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, quando eu te dizer qual é o teu propósito, muitos vão ficar frustrados. Mas eu achei que era algo diferente. Não, você já sabe. Mas talvez você tenha negligenciado esse momento. Milhões de pessoas estão sofrendo agora, nesse exato momento no mundo, tentando encontrar qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido pelo qual eu estou aqui. Primeira informação que eu tenho para te dar é que o teu propósito não está centrado em você mesmo. Essa é uma informação muito importante, porque vai contra tudo aquilo que nós ouvimos lá fora. O seu propósito não está centrado em você mesmo. Não é a respeito do que você quer, não é a respeito do que você deseja, não é a respeito do que você almeja. Existe um segredo? Não, existe um caminho a ser seguido para eu descobrir qual é o propósito. E nós vamos olhar e refletir de novo no texto, tendo Davi cumprido o propósito de... Você lembra? Tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração. Aqui nós começamos a olhar que para nós descobrirmos o propósito de vida, não é simplesmente o meu propósito. Esse não é o melhor questionamento que nós precisamos fazer. Qual é o meu propósito de vida? O melhor questionamento é: qual é o propósito de Deus para mim? Porque Ele não está centrado em mim apenas. Nós ouvimos tudo ao contrário lá fora. Cuide de você, cuide da sua vida, faça aquilo que te dá prazer, olha primeiro por você, enfim.
muitas coisas que isso de certa maneira até funciona quando você está falando em salvar a vida de alguém no avião, né? Primeiro põe a máscara no teu rosto, depois você ajuda as pessoas, primeiro certifique se você está bem, depois vai ajudar alguém afogado, enfim, para esse tipo de situação funciona, claro, pensa primeiro em você, mas para atingir o propósito de Deus, não é assim que funciona. Eu vou te dar alguns textos aqui, por exemplo, Salmo 59, o mesmo Davi escreve, falando assim, ó, clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Davi não estava perguntando assim, Senhor, qual é o meu propósito? Mas ele estava tentando descobrir o propósito de Deus para ele. Isso faz toda a diferença, querido, porque senão eu tenho a minha vida com Deus de maneira que o Senhor tem que satisfazer as minhas necessidades, aí eu vou à igreja para resolver os meus problemas, aí eu começo a me reunir com um grupo menor de pessoas, para que aquelas pessoas de alguma maneira me sustentem, me deem um suporte, me discipulem, me falem palavras boas, orem por mim, estejam comigo em todos os momentos, e aí eu quero mais, ainda não estou satisfeito com o que tenho, acho que está faltando isso aqui para o meu filho, acho que está faltando aquilo, eu transfiro para a escola a educação dos meus filhos, eu transfiro para a igreja a educação dos meus filhos, eu transfiro para a igreja, que a igreja transforme o pensamento do meu marido, ou da minha esposa, enfim, eu vou transferindo coisas, porque está centrado em me servir, é como se eu tornasse sim Deus o meu servo. Quando eu tenho o pensamento voltado para mim, eu começo a me distanciar do propósito de Deus para mim. Você entende que quando o objetivo simplesmente é suprir as minhas necessidades, suprir aquilo que eu estou achando que está faltando na minha vida, eu começo a me distanciar do propósito de Deus. E é por isso que existem muitas pessoas, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que se denomina aí fora, chamados desviados, porque em algum momento eles se frustraram com alguma coisa que eles não gostaram, que estava centrado neles, que eles acharam ruim. Claro, alguns tiveram uma experiência ruim, algumas decepções com algumas pessoas, mas esqueceu que não tem a ver comigo, não é sobre mim, é sobre ele. A palavra pecado, para nós, traz uma conotação assim, talvez diferente, de uma coisa ruim, que de fato é, mas o sentido literal dele, por exemplo, no hebraico, não existe uma palavra singular para pecado. A palavra que foi traduzida para nós, depois como pecado, é errar o alvo. A Bíblia foi escrita, já falei isso para vocês várias vezes, em hebraico, em aramaico, em grego. Então o Novo Testamento está em grego. A mesma palavra que se refere a pecado em grego é pisar em falso. Ou sabe quando você está andando, dá aquele tropeção? Então, juntando as duas coisas, o que seria pecado? Pecado seria meio que está fora da direção, meio que pisando em falso. Deus tem um caminho para você, Deus tem uma direção para você, e quando você pisa em falso, você peca. O que isso faz? Isso faz você sair da direção, isso faz com que você perca o propósito. Esse é o sentido de pecado. Não é que Deus quer te castigar, não é que Deus, poxa, estou esperando só ele vacilar para eu dar um julgamento sobre ele. Não, quando nós pecamos, nós tropeçamos, nós saímos fora da direção, e nós não entendemos qual é o propósito de Deus para nós. Por isso que o pecado nos afasta de Deus, meu amado. Não é que Deus simplesmente fica chateadinho com você, fica de mal e te quer para longe, não. Quando você peca, você começa a se distanciar do Senhor, você começa a tropeçar e misturar o sentido. Daí o que você faz? O que eu faço, ou fiz, ou em algum momento da vida fiz, ou ainda faço? Eu começo a buscar o sentido das coisas, eu começo a distorcer o propósito. Eu pego um martelo e acho um parafuso na vida e quero pregar. Que parafuso é esse? Eu acho que se eu tiver esse relacionamento, aí as coisas vão melhorar. Eu acho que se acontecer de eu conseguir esse emprego, aí a minha vida vai ter sentido. Eu acho que se eu atingir o sucesso nessa área, se eu conseguir me formar, se eu for reconhecido por fulano, não sei. E aí são coisas que nós pegamos, são coisas boas. Família, bens, relacionamentos são coisas boas, mas lembra das imagens? Você começa a pegar uma ferramenta que foi feita para outra coisa, e aí você quer dar um sentido para ela que não é. Os bens, as coisas, os relacionamentos não são o propósito pelo qual Deus te colocou na terra. Se você perder qualquer uma dessas coisas e chegar à conclusão de que a vida não tem mais sentido, a conclusão é que você estava martelando um parafuso com um prego, ou um prego com uma chave inglesa,
ou achou porque algumas coisas estavam dando certo, né, que era aquele chuveirinho no fio terra, que estava tudo certo, e quando se tivesse uma corrente elétrica fora do padrão, se acontecesse uma situação diferente na tua vida, você estaria seguro, e você percebe que não está, porque no fato, eu e você muitas vezes colocamos o propósito, não o propósito de Deus, mas o meu propósito. Então, em primeiro lugar, ele não está centrado em mim. Por que nós ficamos frustrados muitas vezes? Porque procuramos no mundo algo que o mundo não pode nos dar. Procuramos um sentido de viver, esse mundo não pode nos dar um sentido de viver. Enquanto nós estivermos procurando no mundo um sentido de viver, nós seremos frustrados. Quantas pessoas você conhece que foram bem-sucedidas, teoricamente? Quantas pessoas você conhece que conseguiram algumas coisas, às vezes até financeiramente, ou fama, reconhecimento das pessoas, mas ainda assim foram frustrados, ou são frustrados, ou vivem uma vida miserável ou infeliz, tem sucesso numa área, mas na outra é totalmente destruída, não é amado pelos filhos, não é reconhecido pela própria esposa, enfim, tantas e tantas situações em que nós colocamos o propósito de vida no trabalho, ou nas coisas, ou na carreira, e aí chega um momento você se frustra. Por quê? Porque eu estou tentando buscar algo que esse mundo não é capaz de me dar. Isso nunca vai acontecer. Tem uma frase que eu já falei aqui para vocês, do C.S. Lewis. Ele diz assim, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. E aí no mesmo livro ele conclui assim, aspire o céu, e você vai ganhar a terra de lambuja, de bandeja. Aspire a terra, e você vai perder ambos. Aonde está o nosso coração? O que é que nós temos aspirado? Se eu aspirar ao céu, eu vou ter a terra de lambuja, eu vou ter a terra de bandeja, porque não é simplesmente o bem e as coisas, não é a teologia da prosperidade, não é disso que ele está falando. É o entendimento que Paulo tem, aprendi a viver contente em todas as situações. Agora, aspire a terra, queira simplesmente as coisas desse mundo, e você vai perder os céus e a terra. Não vai funcionar. O segundo ponto, para você entender qual é o propósito de Deus. Você só encontra o propósito quando serve. Só quando serve. Davi não estava perseguindo o seu sonho quando começou a descobrir o propósito de Deus para ele. Deixa eu ver se você é bom de historinha da Bíblia. Menino Davi, o adolescente Davi, quando foi chamado para ser rei de Israel. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, o seu pai, para ungir o rei de Israel, entre os filhos de Jessé, sabemos toda a história, veio o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão, nenhum deles era. Onde é que Davi estava quando os seus irmãos estavam diante de Samuel? Estava no campo, estava pastoreando ovelhas, estava servindo ao seu pai. Ele não estava buscando glória, ele não acordou naquele dia, poxa, qual postagem que eu vou fazer que vai viralizar hoje na internet, para que Deus venha suscitar esse caçula da família para os propósitos de Deus para ele. Davi já era um menino que entoava cânticos ao Senhor, Davi já era um menino que tinha um coração voltado para o Senhor, mas ele não estava buscando a fama ou o reconhecimento no momento em que Deus o chamou. No momento em que Deus o chamou, Davi estava servindo. Vamos ver se isso é um padrão na vida dele? Mais tarde, Davi já sabia que ele ia ser ungido rei. O que é que ele poderia pensar? Poxa, agora eu tenho que lançar um canal no YouTube, preparem-se, o rei está chegando, eu tenho que fazer coisas para começar a levantar, a angariar seguidores, tenho que bombar a minha página. O que é que ele estava fazendo quando ele sentiu o ímpeto de lutar com o gigante Golias, do qual nenhum soldado lá de Israel teve coragem? O que ele foi fazer lá no campo de batalha? Vocês lembram? Ele estava servindo, ele foi levar um lanche, um almoço, um queijinho para os seus irmãos, ele estava servindo. Quando Deus colocou uma missão diante de Davi, ele não estava lá esperando, então, Senhor, vamos lá, o Senhor falou que eu sou rei, o Senhor me deu uma promessa, já recebi uma profecia, já recebi uma palavra, já entendi, e quando é que vai chegar essa hora, onde eu vou crescer, onde eu vou cumprir os teus propósitos e ser reconhecido na nação? O que é que havia no coração de Davi? Estou servindo. Agora, um pouquinho mais além, ele já foi trazido para a corte do rei Saul, e ele passa o tempo todo, enquanto Saul é rei, fazendo o quê? Servindo o rei.
serviu o rei como músico, depois serviu o rei como guerreiro. Não era ele que estava gritando, olha, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Eram as outras pessoas que cantavam sobre Davi, enquanto Davi servia. Agora nós olhamos no texto de Atos, tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração. Claro, nós sabemos que Davi errou. Quando que Davi errou? Quando ele tentou cumprir o seu propósito. Davi pecou gravemente quando ele tentou fazer as coisas do jeito dele. Eu acho que essa mulher é boa para mim, eu acho que ela seria uma boa esposa, uma boa rainha. Falha. Eu acho que eu deveria fazer isso, aquilo com os meus filhos ou aquele outro, e aí juntou mais um outro monte de mulheres lá e falha. Todos os pecados graves que Davi cometeu foi quando ele tentou cumprir as coisas do seu jeito. Quando ele achou que deveria construir um templo, ou melhor, que ele deveria trazer a arca do Senhor, que a arca do Senhor deveria estar lá. Deveria ser trazido para Jerusalém, não mais escondida. O que é que Davi faz? Ele pega um martelo e tenta pregar um parafuso. Ele pega uma chave inglesa e tenta pregar um prego. Nós sabemos que um homem morreu porque Davi achou uma coisa boa, uma ferramenta boa, mas do jeito errado. Depois que Davi foi investigar como é que se usava a ferramenta que era a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, aí que a presença de Deus entrou naquele lugar. Porque do contrário houve morte. Você entende, meu amado? Você pode pegar uma ferramenta que é a presença de Deus, mas você pode fazer dela um parafuso ao invés de um prego. Você pode usar textos da palavra de Deus que são bênção, é uma ferramenta, pode ser um prego, pode ser algo que vai realmente fixar algo na tua vida, mas se você usar ela da maneira errada, não vai dar certo. Você não vai cumprir o propósito. Talvez você queira cumprir o teu propósito. Por isso que muitas pessoas distorcem. A presença de Deus e aí tentam definir a presença de Deus com coisas dessa terra. A presença de Deus, eu senti a presença de Deus porque eu senti um calor no meu coração. Senti a presença de Deus porque as minhas mãos tremeram. Eu senti a presença de Deus porque... E aí você pode enumerar várias coisas terrenas. Você não consegue definir algo que é celestial. Você não pode limitar a presença de Deus a algo terreno. Deus pode agir com todas essas coisas, mas de maneiras diferentes em várias situações. Não é porque Ele fez isso de uma maneira que Ele vai fazer de outra. Eu gosto muito daquela série das Crônicas de Nárnia, do próprio C.S. Lewis. Em um dos livros chamado, acho que é O Peregrino da Alvorada, ele diz assim, a menina, ela encontra o leão ali, né, que simbolizava a autoridade máxima, a divindade, que depois nós entendemos parafraseando que seria Jesus. E ela fala, poxa, você não veio de outra maneira, você não veio como você veio da outra vez. E quando ela encontra aquele leão de outra maneira, ele fala assim, olha, eu não me manifesto da mesma forma todas as vezes. Eu apareço de maneiras diferentes. E num diálogo lá no final do livro, ela fala assim, poxa, eu gostaria de permanecer aqui em Nárnia, eu gostaria de permanecer nesse mundo. E o leão fala para ela assim, lá no seu mundo eu sou conhecido com um nome diferente, lá no seu mundo eu me revelo de uma maneira diferente. Isso significa que o Senhor não vai falar contigo da mesma maneira, querido. Não é porque Ele cumpriu o propósito dEle para a vida da Michelle, do Daniel, do Juliano, do Lucas, daquela maneira, que para você vai ser igual. Ele falou com ela dessa maneira, Ele se revelou para a Rita de uma forma que tem que se revelar lá da mesma forma para Kate ou para Tânia, enfim. Deus vai se revelar de maneiras diferentes em cada momento, porque lembra da multiforme graça do Senhor? Se você quiser descobrir o propósito de Deus para você, em primeiro lugar, não está centrado em você. Em segundo lugar, você vai descobrir esse propósito quando você servir. Foi assim com Josué servindo a Moisés. Foi assim com o próprio Samuel quando servia no templo. Foi assim com muitos dos heróis da fé. Comece servindo. E agora, Marcos no capítulo 10, palavras de Jesus. Ele diz assim, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro,
deverá ser escravo de todos, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quiser cumprir o propósito de Deus, querido, entenda que eu vou cumprir o propósito quando eu começar a servir. Quem vai ser o último ponto? Quando Jesus diz isso aqui, estava no final da vida, estava quase no momento da crucificação, e depois de 3 anos caminhando com ele, os discípulos começam a questionar quem é que é o melhor, quem é que vai sentar à direita, quem é que vai reinar com ele. Depois de ter caminhado tanto com Jesus, Jesus vem falar para eles assim, não vai ser assim para vocês. Isso vale para mim e para você, sim ou não? Essa palavra é para mim e para você, amado? Então não vai ser assim entre nós. Se nós quisermos entender o propósito de Deus para nós não podemos pensar em primeiro lugar em reconhecimento. Quando você ouve alguém dizer assim, não, vou criar um grande ministério, o Senhor vai me usar com um grande ministério. Tolice. É meio que chamar Deus de tolo, porque não é esse o propósito é servir. O que nós deveríamos falar, ou clamar? Vou ser um grande servo. Como eu posso servir melhor? Essa é a ideia para eu entender o propósito de Deus, porque do contrário, eu vou me enquadrar como Davi, tentando levar a arca num carro de boi. E aí, em algum momento, eu vou ter uma morte, talvez não física, mas espiritual. Eu vou tentar ser como Davi também em alguns momentos, em tentar fazer as coisas do meu jeito, querer casar com aquela mulher, querer casar com aquele homem, ou querer fazer com que os meus filhos façam isso errado porque eu quero, porque eu estou mandando, e aí em algum momento vou perder a minha família, em algum momento alguém vai morrer por minha causa, não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, enfim, tantas e tantas coisas, querido. Nós precisamos ser a igreja do Senhor. Você crê nisso? A noiva de Jesus na terra. E ela está aqui, essa igreja está aqui para servir. Agora, aonde nós começamos a servir? É o último ponto. Se você quiser servir aos propósitos de Deus, comece servindo ao povo de Deus. Aonde? Comece com o povo de Deus. Está diante de você. Nós tivemos a ceia na semana passada, onde eu ressaltei isso. Deus nos fez Ele nos chama de uma igreja, uma noiva preparada para o seu noivo. De muitos somos um. E o fato é que nesse mês de fevereiro nós temos refletido sobre somos um de fato. Vamos começar a retornar com os nossos pequenos grupos agora no início de março. É um segmento da igreja nas casas. Deveria ser um segmento de uma família do Senhor estendida a outras pessoas. Não é um lugar onde nós nos reunimos com os nossos amigos apenas uma vez por semana. É um lugar onde nós proclamamos a palavra de Deus. É um lugar onde as pessoas recebem uma palavra, sim, oram juntas, mas precisam caminhar juntas no mesmo processo. É um lugar de acolhimento. Às vezes, como uma família normal, vai haver uma tretazinha, vai haver ali um desentendimentozinho, como uma família normal. Mas como uma família normal também, esse desentendimento, ele não pode durar muito, ele tem que ser resolvido. E depois de ser resolvido, os laços precisam crescer. Como uma família normal, ele precisa crescer, ele precisa alcançar outras pessoas, mas o propósito dele precisa ser cumprido. É uma das ferramentas que nós temos para caminharmos como igreja. Nós não somos apenas uma igreja que se reúne aos finais de semana, no domingo, e que daí durante a semana somos outra coisa. Não, nós somos a igreja de Cristo, querido, um organismo vivo, uma família viva. Nós vimos isso na nossa série de 1 Pedro. Se você esqueceu, volte lá no YouTube, está lá, juntos perseveramos. Deus nos adotou como filhos, agora fazemos parte da mesma família. Você quer ter sucesso no mundo dos negócios? Deixa eu te dar um segredo, talvez. Muitas pessoas querem abrir um negócio pensando assim: preciso ganhar muito dinheiro. Preciso abrir alguma coisa que me dê bastante dinheiro. Poucas vezes isso dá certo. E quando dá certo, só uma pessoa é abençoada, é ela. Se você quiser ser bem sucedido, mude o teu pensamento. Eu quero criar algo que abençoa pessoas. Eu quero criar algo, quero inventar algo que ajude, que facilite a vida das pessoas.
E quando você inventa algo assim, quando você cria algo, seja um objeto, seja um dispositivo, seja um serviço, você pensa em uma pessoa. Não pensa no mundo, vou ganhar um mundo agora. Não, pense em uma pessoa, você conhece. Posso fazer algo que vai facilitar. E aí você abençoa aquela pessoa. E aquela pessoa é abençoada por aquele teu serviço, por aquele teu dispositivo, por aquela coisa que você criou. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai falar para outra pessoa, olha que coisa boa, olha como isso me abençoou. E aí, você também começa a abençoar aquela outra pessoa. E aí, mais e mais pessoas vão sendo abençoadas por aquilo. E de repente, quando você vê, você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa. E você não pensa assim, nossa, eu quero ter 1000 funcionários. Não. Poxa, esse negócio é tão abençoado, eu estou abençoando outras pessoas que... Poxa, eu gostaria de abençoar agora uma família que estivesse empregada aqui junto comigo, um parceiro para estar abençoando outras pessoas. E agora você não tem mais simplesmente um empregado, você tem parceiros que estão abençoando outras pessoas, e de repente quando você vê, você tem uma empresa maior, e aí outras pessoas vão sendo abençoadas, e o teu foco não está simplesmente em ser um grande homem de negócio, em criar um império financeiro, o teu foco está em abençoar pessoas. Você entende que a diferença é totalmente brutal entre muitas pessoas que conseguiram alguma coisa até financeiramente, mas estão sozinhas, estão gastando seu dinheiro em nada, tentando suprir o propósito de vida delas e não de Deus, e assim são frustradas e infelizes, mesmo tendo todas essas coisas. Querido, se você quiser ser bem sucedido na vida, pense em abençoar pessoas, pense em como você pode servir. Ai, eu não dou porque eu não tenho, é uma frase errada também. Você não tem porque você não dá, porque continua centrado a tua vida em você mesmo. Ai, se eu tivesse isso, aquilo aí, eu ajudaria as pessoas. Não, você tem algo que todo mundo tem, que é de mais precioso, que é tempo. Falta talvez alinhar esse propósito, não está centrado em você. Esse propósito só vai ser encontrado se você estiver servindo, e comece servindo o povo de Deus. E aí você e eu vamos cumprir o propósito de Deus para nós. Não se trata de nós, se trata sobre Ele. Para concluir, Filipenses capítulo 1, verso 20 em diante, Paulo diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, aí vem esse é o contexto dessa frase que nós conhecemos. Para mim, o viver não está centrado em mim. E aí, se o viver é Cristo, não é um pensamento suicida. Se o viver é Cristo, o morrer é... aí que eu posso olhar para o resto do que diz esse texto aqui. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei mais o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Da onde? De lá, de Cristo, e daqui, porque eu vivo para Ele. Só quem pensa assim pode dizer o que ele vai dizer aqui agora. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. É muito melhor estar com Cristo, né, gente? Acabou essa problemada toda, acabou. Contudo, olha quem tem o pensamento centrado em Cristo, não em si mesmo, entende o propósito de estar na terra. É melhor eu estar com Cristo. Eu queria estar com Ele, mas, contudo, é necessário que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei, estou convencido disso, que eu vou permanecer e continuar com todos. Não é centrado nele, não é centrado no que ele vai ganhar. Eu tenho que continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Olha o que Paulo está dizendo sobre o propósito de vida. Gente, eu já estou assim com o homem, estou ligado nele, estou pronto para partir. Se eu morrer agora, é só alegria, é só lucro. É muito melhor estar lá do que estar aqui com vocês. Eu quero me abraçar com Deus, quero olhar nos teus olhos, Senhor, quero me encher da tua presença, que se dane vocês, deixa eu ir me encontrar com meu Senhor. Não é esse o pensamento de quem está centrado em Cristo. Quem está centrado em Cristo tem certeza de que se eu morrer agora, é lucro. Se tudo acabar agora, é lucro. Se eu morrer, quer na vida ou quer na morte, é lucro. Mas eu sei que é necessário permanecer aqui por causa de vocês. Então sabe por que eu estou vivo?
por causa de vocês. Se você puder olhar para pelo menos uma pessoa e dizer assim: eu estou vivo por causa de você. Diga. E não é porque você salvou a minha vida, diga para ele. É porque eu posso salvar a tua. Você entende isso? Eu estou vivo por causa de vocês, porque eu ainda tenho que transmitir. Você está vivo não é por causa de você. Não é porque você ainda não casou. Deus vai esperar você casar para daí você finalmente, né? Não é por causa disso. Não é porque você ainda não conquistou a tua casa própria. Você está vivo por causa de outra pessoa. Não é porque ela te salvou, porque quem te salvou, né, já está lá, aqui dentro do nosso coração. Nós estamos vivos para servirmos uns aos outros. Por isso, querido, ao longo desse ano nós vamos falar sobre muitas coisas. Nós vamos falar sobre essa visão de crescermos nesses 5 pontos, de crescermos no amor a essa palavra. Nós vamos falar 4 semanas sobre isso. Nós vamos crescer no discipulado como cultura, nós vamos falar bastante sobre isso. Nós vamos crescer na nossa oração comunitária, nós vamos falar sobre a importância disso. Nós vamos crescer no nosso evangelismo local, mas já começamos a atingir pequenas nações. Vamos falar sobre isso também. E vamos crescer na nossa expressão de adoração diante do Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para essa igreja. E o propósito dele é revelado através da palavra, não numa epifania apenas que eu tenho como líder local. Você crê nisso? Se coloque em pé, por favor. Temos uma única vida para viver. Apenas uma. E depois disso, imediatamente a palavra nos diz que nós nos encontraremos com o Senhor. O que nós diremos para Ele nesse encontro? O que você fez com a tua vida? Pai, olha, eu gastei meus dias estudando, gastei meus dias me matando de trabalhar para deixar alguma coisa para aqueles que ficaram. Gastei meus dias jogando videogame, gastei meus dias assistindo todas as séries possíveis. Gastei meus dias olhando para as coisas que eu tinha lá na terra. O que nós diremos para Ele? Você pode viver anos e anos e desperdiçar todos eles. Será que eu estou pronto para esse encontro? Uma vida que não é desperdiçada é uma vida que é vivida para Cristo, como nós lemos aqui. Uma vida que não é desperdiçada. Você pode desperdiçar uma faculdade, você pode desperdiçar meses no teu trabalho, meses em um projeto. Você vai concluir que não valeu a pena. Você pode desperdiçar meses na academia e depois de alguns outros meses você não tem mais aquela forma. Você pode concluir que muitas coisas foram desperdício. Você pode desperdiçar meses da tua vida brigando no teu casamento, discutindo. Se conseguir chegar à feliz conclusão de que foi desperdício. Você pode desperdiçar anos da tua vida murmurando porque as coisas não deram certo, que é culpa de alguém, ou porque você não teve as oportunidades que os outros tiveram, que não teve ninguém para te dar uma força. Você pode gastar anos e isso é um desperdício. Mas uma vida vivida para Cristo, em serviço dEle, jamais é desperdício, porque quando eu e você chegarmos diante dEle, nós vamos poder dizer: não são as coisas que nós tivemos nesse mundo que dizem quem nós somos, são as coisas, ou melhor, são o quanto eu servi nesse período que nós chamamos de vida. E, em primeiro lugar, o quanto eu servi ao povo de Deus. Feche os teus olhos, querido. Na realidade de Deus, na centralidade de Cristo, é que vai estar a tua verdadeira felicidade. Pai, quando eu te abandono em troca de prazeres menores, Pai, eu jogo a minha vida fora. Quando eu te abandono, Pai, em troca de recompensas momentâneas, Senhor, ainda que imediatas, eu jogo a minha vida fora. Mas quando eu considero o Senhor como o meu supremo tesouro, então eu desfruto da única vida que vale a pena. Senhor, o meu propósito não é economizar o resto da vida. O meu propósito não é ser famoso. O meu propósito não é ser poderoso, Pai. O meu propósito é glorificar ao Senhor.
eu e os meus irmãos que aqui estamos, os meus irmãos que estão ali, Senhor, conectados na internet, servimos a esse propósito, Senhor, e nós só cumprimos o Teu propósito, como Davi cumpriu, Senhor, quando nós não olhamos para nós mesmos, mas olhamos em servir e começando a servir o Teu povo. Por isso nos mostra, Senhor, nos revela o Teu propósito ao longo, Senhor, desse ano, para aqueles que ainda não encontraram, Senhor, que precisamos levar o nosso tempo, os nossos talentos até Deus e perguntar: Pai, quem queres que eu sirva? O que queres que eu faça em serviço ao Teu reino? Não é, Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, nos ajuda como igreja, a Verdade que Liberta de Porto Belo, reunida aqui, Pai, aqueles que se conectam conosco na internet, nos ajuda, Pai, a realmente fazer essa pergunta: o que Tu queres que nós façamos, Pai? Em primeiro lugar pelo Teu povo, quem Tu queres que nós venhamos a servir, ó Pai? A quem, Senhor, quem receberá o nosso tempo, Senhor Jesus, para que todas as demais coisas nos serão acrescentadas uma vez que nós tenhamos o Senhor como centro, Pai. Tudo, nada nos vai fazer falta, Pai, uma vez que nós tenhamos o Senhor como centro, Pai. Uma vez que nós deixamos de pensar simplesmente em servir a nós mesmos, o Deus do eu, mas servimos o Deus verdadeiro, aquele que tudo pode, aquele que nos colocou nessa terra com um propósito pelo qual, se ainda estamos vivos, Pai, é para servirmos de instrumento na vida de outras pessoas, às vezes como martelo, às vezes como chave inglesa, às vezes como a água que vem para limpar e para purificar, mas estamos conectados em Ti. Entendemos, Senhor, o Teu propósito para nós, que esse versículo que nós lemos aqui em Atos capítulo 13, Pai, se aplique em nós, tendo cada um de nós o nosso nome cumprido, o propósito de Deus para nossa geração, nós possamos adormecer, Pai, ainda que o nosso corpo venha a se decompor, o nosso espírito se encontrará contigo, Pai, e não teremos temor, não teremos medo, Pai. Seremos como aquele obreiro aprovado e fiel, que manejou bem a palavra, a verdade, aquele que vai entrar no gozo do seu Senhor e receberá, Senhor, a coroa da vitória, Senhor Jesus, que entrará no Teu reino como obreiro que não tem do que se envergonhar, ó Pai, mas com confiança, porque gastamos os nossos dias tendo como centro Jesus e o Seu reino, não a nós mesmos, Pai, tendo como centro a Tua palavra que nos colocava no rumo, na direção, Pai, que nos ajudava a não pecar, a não sair do rumo, a não tropeçar, Senhor. Coloca cada um de nós no centro da Tua vontade, Pai, cada família, cada pessoa aqui representada, Senhor, traz, Senhor, a Tua verdade para nós, quem nós somos. Remove agora toda mentira plantada, Senhor, todo sentimento de frustração, Senhor, que talvez algum deles tenha, Senhor, por causa de alguma coisa que não conseguiu aqui na terra, por causa de alguma coisa que não deu certo aqui, Pai. Fomos criados para o céu, Senhor, porque muitos de nós ainda vivem como se tudo aqui na terra fosse o propósito, Deus. Fomos criados para o céu, Pai, traz essa verdade no coração, remove todo sentimento de incapacidade, Pai, remove todo sentimento de inferioridade, Senhor, porque o sentimento de inferioridade é a comparação com as coisas da terra. Precisamos comparar com as coisas dos céus. Remove agora toda mentira, Pai, pelo qual ela foi criada, Senhor. Remove toda mentira pelo qual ele foi criado, Pai. Todo abuso, Senhor, na mente ou no corpo, Senhor. Deus, remove agora toda mentira plantada ali dentro, Senhor. Todo sentimento de realização não tem a ver com as coisas da terra, tem a ver com o quanto eu sirvo os céus, Pai. Traz essa verdade, Senhor, porque uma vez plantada essa verdade, toda mentira plantada do inimigo cai por terra, a respeito de identidade, de senso de realização, Senhor. Mostra, Pai, traz de volta o centro dessa casa, Senhor, traz de volta o centro dessa família, Pai. Esse senso de comparação com a família dos outros, remove agora, Senhor. Que eles se comparem, Senhor, às famílias que servem o reino de Deus. Que eles tenham por alvo, Senhor, que os filhos não tenham simplesmente o melhor ensino dessa terra, a melhor faculdade dessa terra, Pai, que de nada vale quando morrermos. Que eles tenham como alvo, Senhor, que os filhos passem pela faculdade do reino, Pai, o conhecimento das coisas do reino, o princípio das coisas do reino, Pai, que é isso que de fato vai levá-los à vida eterna, Deus. Ainda que eles não estudem em Harvard, Pai, que eles se dediquem a estudar a Tua palavra. Ainda, Pai, que eles não venham a viajar o mundo inteiro, Pai,
como turistas, mas que eles viajem a alguns lugares, que ainda que seja da nação, como portadores da mensagem do Evangelho, Pai. Que não vão simplesmente para apreciar a paisagem do lugar, mas vão para proclamar palavras que tiram as pessoas do caminho do inferno, Deus. Que esse seja o alvo para os nossos filhos, que esse seja o alvo maior para as nossas famílias, Pai. Porque são alvos centrados em Ti, na Tua palavra, alvos que transformam a vida de fato. Eu oro por essa igreja, Pai. Como líder local eu oro, Pai, nos ajuda a fazer com que essa igreja, não a instituição, Pai, mas o corpo de pessoas que se reúnem aqui, parte do corpo, Senhor, que ela caminhe nessa unidade de espírito, que ela caminhe nessa unidade de propósito, que é o Teu propósito, Senhor. Um povo que serve uns aos outros, a começar uns pelos outros, e aí venhamos atingir a nossa sociedade ao redor, ó Pai. Que os frutos da Tua presença em nós sejam expressos de diversas maneiras sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero te dar uma lição para essa semana. Nós vamos retornar com os nossos